Bom, agora já com o pendrive aqui, vamos passar rapidamente aquilo que nós vimos no estudo anterior. Então, o servo de Deus, nós afirmamos, começamos afirmando que Deus opera primeiro em nós e, como consequência, através de nós. E o que o servo de Deus, verdadeiro servo de Deus, faz? Uma vez que entende isso, ele sintoniza-se com o caráter de Deus. E nós vimos a importância disso, né? Ele entende qual é o propósito da criatura. O propósito da criatura é servir. Você pode escolher quem você vai servir, mas, no modo geral, o propósito da criatura é servir. Nesse propósito, ele renuncia o egoísmo e entende a vida a partir do outro. Ele valoriza a vida, quando ele abre mão de servir a si mesmo para servir o outro. E ele, nessa maneira, obedece e ponto final. Ele não só sabe o que tem que fazer, ele faz aquilo que sabe que tem que fazer. Não é só saber o que você tem que fazer, encher a mente, o coração de conhecimento intelectual. Você tem que colocar em prática. Seu casamento não vai mudar se você souber a Bíblia. Seu casamento vai mudar se você colocar o que você sabe para abençoar o seu casamento. Sua vida não vai mudar simplesmente porque você leu o que está escrito. Ela vai mudar quando você colocar no seu dia a dia aquilo que você leu, e aquilo que está escrito. Quando isso ocorre, você se torna um servo eficiente. Quando isso ocorre, você começa a perceber que você não é só abençoado, você passa a ser fonte de bênção. E pode pôr já no último acróstico. Nós vamos pensar então, agora nas características de um trabalhador eficiente. Mas quem é o trabalhador eficiente? É aquele que fez 10 anos de Palavra da Vida, ou qualquer outro curso de teologia? Quem é o trabalhador eficiente? É aquele que está aqui desde a fundação da igreja, que viu o primeiro estudo dado aqui nesse salão, e pelos anos de vida cristã, aprendeu mais do que os irmãos e, portanto, é mais eficiente? Quem é o trabalhador eficiente? É aquele em cujo qual habita o Espírito Santo de Deus, e que, entendendo a proposta de Deus, permite que o Espírito Santo opere nele e, como consequência, através dele. Esse é eficiente. Nós deixamos bem claro, eficiência aqui não é produto do que eu consigo, do que eu sou capaz de fazer. Eficiência é, antes, o que Deus pode fazer através de mim. O que Deus está fazendo através da minha vida. Se você tem aprendido como ser, como amar o seu marido, ser boa dona de casa, e vem uma vizinha e começa a reclamar lá no sofá da sua casa do marido dela, e reclamar da vida que ela tem, o que Deus fez em você, a bênção que Ele te deu vai acabar abençoando a vida da sua vizinha. Porque você vai aconselhá-la, você vai incentivá-la, você vai instruí-la na palavra do Senhor.
E aquilo que o Espírito Santo está fazendo em você, vai ser usado por Deus para atingir a vida dela. E você está no seu trabalho, encosta um camarada, começa a reclamar da vida e falar de tudo, e desabafar com você a respeito dos problemas que está tendo. A sabedoria que Deus te deu para organizar a sua vida, o domínio próprio que Ele te deu, e a maneira como o Espírito Santo de Deus tem te conduzido, vai ser usado como fonte de bênção para abençoar outra vida. E dessa forma, nós não só somos abençoados pela palavra e pela obediência à palavra, nós nos tornamos também fonte de bênção. Nós nos tornamos pessoas que outras pessoas procuram para desabafar, para conversar, para receber ajuda, amparo. Nós nos tornamos pessoas que outros procuram para encontrar a sabedoria de Deus em nós, para encontrar o amor de Deus em nós. E assim, outras vidas são transformadas. Pois bem, é nisso que nós vamos pensar a partir desse momento, e na permissão do Senhor também, amanhã na escola dominical. Cada um de nós refletindo a respeito da nossa própria vida e questionando: eu tenho sido eficiente na obra de Deus? Eu posso contar, ou eu posso ver quantas vidas têm sido abençoadas por Deus a partir da minha vida? Então nós vamos refletir a respeito disso, né? A primeira característica de um servo eficiente é entusiasmo. Ninguém ajuda ninguém se não tiver entusiasmado, se não tiver entusiasmo, né? Se você não acredita e se você não está vibrando com aquilo que você recebeu, você não vai ajudar ninguém. Tenta vender um sapato ou qualquer outra coisa sem entusiasmo. Quanto é que está esse sapato? É R$50 aí. Mas o sapato é bom? Vê aí, experimenta você, eu não sei dizer não. Camarada, olha, o que é isso? Ele não quer vender o sapato, nem ele acredita, nem ele gosta, eu vou comprar por quê? Gente, entusiasmo é fundamental. Ele é contagiante, ele contagia outros, e transforma o ambiente. Da mesma maneira que um espírito de reclamação, um espírito de autocomiseração, acaba contaminando também para o mal. Uma das piores coisas que pode acontecer à igreja é um irmão que perdeu o entusiasmo. Pensa num irmão desse numa assembleia geral. Irmãos, vamos quebrar esse salão e vamos construir um mais moderno e maior, porque a igreja está crescendo. Não sei não vai dar certo não. Não, irmãos, Deus tem nos abençoado, não sei o que, não, mas se a gente quebra isso aqui, e depois, e aí, e está vindo uma crise, e sabe, ele contamina. E acaba que o mundo não é feito de pessoas que não estejam impactadas com uma grande verdade, com o seu coração queimando, apaixonado por um sonho que Deus colocou nele. Essas pessoas transformam o mundo. Essas pessoas mudam o cenário à sua volta. Os outros passam e não fazem diferença.
E quando agem, acabam impedindo e atrapalhando as maiores, as mais brilhantes, as mais gloriosas invenções, segundo um escritor, que podiam ter revolucionado e transformado a maneira de viver e a tecnologia do mundo, jamais saíram do papel. São aquelas que, infelizmente, encontraram alguém que olhou e falou: ih, não, isso, para com isso aí não dá certo não, isso aí nunca vai pegar, não funciona não, para, esquece. Mas quando alguém está vibrando, impulsionado por um sonho, motivado por fé, coisas grandiosas, gloriosas acontecem. Isaías, no capítulo 40, e no versículo 31, diz o seguinte aqui: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se tem uma coisa a respeito do nosso mundo, é que ele tem uma capacidade incrível de nos prostrar. Você começa um casamento todo romântico e leva flores e sempre está fazendo surpresa, mas aí vem um dia e outro dia e 1 ano e 10 anos e sabe, as coisas vão acontecendo, vão ocorrendo e de repente você está criticando os novos que estão fazendo isso. Você olha, camaradinha, recém-casado, cheio de mimos com a mulher, e você que já fez isso um dia, que já teve tão apaixonado um dia, olha e zomba dele, fala: você vai ver, isso aí é porque é novo, deixa passar uns anos que você vai ver, não é assim não, vem. A vida tem um poder muito grande de fazer isso. Sonhos frustrados, situações mal resolvidas, uma série de coisas. É como passar por dentro de um pântano e aí aquelas sanguessugas vão grudando em você e aquela sujeira vai grudando e aquelas algas vão te agarrando e começa a ficar difícil caminhar. O mundo onde nós vivemos é assim. E não é difícil um jovem entusiasmado, vigoroso e animado e querendo fazer as coisas na igreja e querendo mudar isso e melhorar aquilo, se transformar num velho rabugento que critica todo mundo que quer fazer alguma coisa como ele um dia já sonhou. Mas a palavra de Deus diz aqui que os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, e a palavra-chave é justamente essa: esperar no Senhor, renovam as suas forças. Por que ele tem que renovar as forças? Porque o processo é terrível e ele vai perdendo as forças. Para esses, os que estão dispostos a esperar no Senhor, o Senhor Jesus abriu os seus braços e Ele disse: vinde a mim, todos vós, estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. À medida em que vocês andarem comigo, à medida em que vocês conversarem comigo e conhecerem e aprenderem de mim, vocês vão ser aliviados, motivados a cada dia. Aqueles sonhos vão voltar, aquela alegria vai brotar novamente.
Vocês vão ser restaurados nas suas forças. Esse é o grande, é isso que acontece, quando você anda com Deus. É o grande benefício de andar com Deus, de caminhar com Deus. Crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, crente que se deixa levar pela correria do dia a dia, e depois fala, não tem tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, e a vida vai passando, e ele vai se envolvendo na correria, vai se tornando cada vez mais cínico, vai se tornando cada vez mais apático às coisas, vai se tornando cada vez mais, estou nem aí com nada. Crente que não busca a comunhão do Senhor na oração, no estudo da palavra, na comunhão com outros crentes, na ceia do Senhor, na escola dominical para aprender a palavra e sempre está renovando e lembrando as promessas gloriosas de Deus para ele. São crentes que se tornam depressivos, amargurados, com uma visão deturpada da vida. E não só prejudicam a própria vida, prejudicam a igreja. Porque quando alguém vai casar e encosta todo animado para entregar o convite, ele não vai fazer, ou ela não vai fazer o que a Bíblia diz. Amar aquela moça e ensinar para ela ser como ela deve amar o seu marido também. Pelo contrário, ela vai despejar toda a sua amargura, todo o seu desespero. Você está animada assim? Dá 10 anos. Ih, minha filha, isso aí não sei o quê. Casamento é isso, casamento é aquilo. Porque quando nós não renovamos as nossas forças no Senhor, pelos meios que Ele estabeleceu para nós, oração, estudo da palavra, consistente, sério, sistemático, para aprender qual é a vontade de Deus e como exercitá-la no nosso dia a dia. Quando nós não usufruímos da comunhão com os irmãos, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas estando sempre juntos para compartilhar a vida. Quando nós abandonamos essas coisas, começamos a ser enchidos pelo mundo. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, como consequência disso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, se nós temos esse recurso, por que não usá-lo? A oração não é o último recurso, quando tudo já falhou, ela é o primeiro. Para o crente que realmente serve a Deus, a oração é o primeiro recurso. O mundo tem essa característica de nos encher de preocupações, inseguranças com relação ao futuro, à vida. Mas quando esperamos em Deus e quando aprendemos a fazer o que a palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas preocupações caem, nossas forças se renovam.
E ao invés de arrastar, sabe, como uma lagarta, arrastando todo o seu peso, com dificuldade, vivendo aquele casamento miserável, aquela comunhão com aquela igreja que é aquela coisa miserável, vivendo aquela vidinha miserável, se arrastando penosamente, nós voamos como águias. Ao invés de ver as coisas de baixo para cima, nós vemos as coisas de cima para baixo. Temos uma outra perspectiva da vida e de como ela funciona. Temos a perspectiva de Deus a respeito da política, a respeito da sociedade onde vivemos e da nossa inclusão nela. Temos a visão de Deus a respeito das coisas. E é com essa visão que nós entusiasmamos e impactamos outros. E quando alguém chega, está difícil, meu irmão, a palavra já diz que nós vamos ter aflição no mundo, mas olha, tem de bom ânimo, ele venceu e nós vamos vencer também, porque a Bíblia diz que não abrir e piscar de olhos, nós vamos estar livres disso aqui, irmão, que isso, vamos lá, é só mais um pouco. E o irmão fala, não, já que é verdade, hein? É lógico que é, irmão, vamos lá. Mas e se amanhã der Haddad, aí vai ficar ruim para todo mundo, a igreja vai ser perseguida. Irmão, que isso? É Deus que sonda o coração dos homens. Abre a Bíblia, olha lá. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Nós não dependemos de governante, não. A nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador. E pode ser que nem o Haddad seja eleito amanhã, ou se for, nós nem estejamos aqui, porque seremos arrebatados e transformados, estaremos com o Senhor nas nuvens. Oh, é verdade mesmo, hein? Não tinha pensado nisso. Uma vida entusiasmada é contagiante. E não é com história de carochinha, e não é com mundinho encantado, ou faz de conta, e outras besteiras, que nós nos livramos da realidade terrível, triste. É com a verdade, irmãos, é com a verdade. A maioria dos nossos temores são mentiras. A maioria dos nossos temores não se realizam. Grande maioria das nossas inseguranças são besteiras da nossa cabeça, fruto da nossa incredulidade. Quando Deus chamou o povo de Israel e propôs para eles bênção e maldição, Ele disse, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, vocês ficarão seguros na terra, e Ele fez promessas gloriosas, mas Ele disse também o contrário, olha, se vocês não me obedecerem, e fizerem o que as outras nações que estavam antes de vocês fizeram, vários eram as misérias que eles iam sofrer, mas uma delas é peculiar para nós, porque tem muita gente vivendo assim hoje. Uma das consequências seria, vocês vão correr, assustados, sem que ninguém esteja perseguindo vocês. Vocês vão ser cercados de terror por todos os lados. Um graveto que quebrar vai colocar o coração de vocês em aflição e angústia. E isso tudo por conta do quê? Da incredulidade. Quando nós não cremos num Deus capaz de suportar as nossas vidas, nós enlouquecemos.
síndrome do pânico, depressão, toques de todos os tipos. Salvo casos clínicos, por questões hormonais ou neurológicas ou físicas de alguma intensidade. Grande maioria deles tem uma fonte só: incredulidade. Porque nós percebemos que estamos cercados de circunstâncias e situações que não conseguimos controlar, que ultrapassam infinitamente a nossa inteligência, o nosso dinheiro ou qualquer recurso que nós tenhamos de contornar. E assim a vida se torna insustentável. E é por isso que nesse mundo sem Deus, as pessoas estão esmagadas, destruídas emocionalmente, vivendo à base de tarja preta e todo tipo de artifício e drogas e coisas para poder viver um dia a mais, mas sem esperança e sem Deus no mundo, escravas de todo tipo de vício e pecado. E infelizmente, no meio desses, muitos que verdadeiramente são crentes no Senhor Jesus, que já perderam o entusiasmo e já estão decepcionados, esgotados, sobrecarregados, que já faz tempo que não leem a Bíblia e não tem prazer nas reuniões dos irmãos, e não compartilham de relacionamentos pessoais, íntimos, verdadeiros, que sejam fonte de refrigério, cujos casamentos já estão praticamente insuportáveis, mas eles não abandonam, não largam o osso, porque eles são crentes, e sabe, é uma loucura. Detesto ficar com a minha mulher, mas adoro quando eu estou no púlpito. E assim, a igreja de Deus não segue muito diferente do mundo. Mas uma das características, das grandes características do fruto do Espírito Santo de Deus é amor, alegria, prazer, êxtase naquilo que faz, vibração genuína, verdadeira. A Bíblia fala de um homem, um velho chamado Caleb, 80 anos de idade. Caleb, com 40 anos, teve o seu sonho de entrar na terra prometida e possuir ela, porque o povo se acovardou e se afastou do Senhor. E por 40 anos Caleb viu um velório atrás do outro, todos os seus amigos morreram, todos os seus familiares morreram no deserto, epidemias, pragas de todo tipo. Caleb passou 40 anos convivendo com a morte no deserto. Mas finalmente estava ele lá de novo, 80 anos de idade, e eu podia olhar para Caleb, e se ele falasse assim: olha, eu já estou velho, eu já perdi minha vez, vão vocês que são jovens, eu vou ficar aqui. Quem podia acusar esse homem de alguma coisa? Mas não, 80 anos, e ele falou: não, vamos lá, gente, que eu estou tão bom para subir hoje como eu estava 40 anos atrás. Vamos lá, nós vamos subir. E eu não quero moleza, não. Eu quero aquele gigante que o povo ficou com medo.
Eu quero lutar contra os gigantes. Vamos lá. E aquela geração mais jovem, liderada por aquele velhinho Caleb, subiu e conquistou tudo que tinha que ser conquistado. Por quê? Porque Caleb fez o que nós sabemos na igreja que deve ser feito. Homens de Deus, cujos cabelos já caíram ou já embranqueceram por conta da idade, tem que liderar no meio dos jovens e garantir que todo o ímpeto e toda a força dos jovens recebam todo o equilíbrio e ponderação e sabedoria dos mais velhos, para que a igreja conduza bem, para que o trabalho seja eficiente. Muitos dos grandes responsáveis pelo tão falado choque de gerações, culpado muitas vezes disso são os próprios velhos, que se deixaram abater e por todas as mazelas que a vida pode oferecer, e agora encosta o corpo, e não, deixa essa mocidade, deixa eles, deixa eu no meu canto, não quero mais saber. Não é a idade que tira o vigor. Joel garantiu que, como bênção de Deus, até os velhos sonhariam, e os jovens teriam visões. Não é a idade. Envelhecer faz parte de um processo involuntário. Não tem como falar, a partir de hoje eu não envelheço mais. Amadurecer é uma escolha. E quando eu amadureço, quando, ao contrário de perder o entusiasmo, eu me fortaleço no Senhor. Mesmo que o meu corpo não consiga fazer o que eu fazia há 20 anos atrás, ou 30, 40, seja lá o que for, meu coração e a minha mente estão intactos. E o Senhor vai me usar de maneira poderosa e enriquecedora para orientar, instruir, mostrar a direção para muitos jovens, cheios de força e vigor, mas que não sabem que direção tomar. Tem uma frase que eu vi outro dia que diz o seguinte: mais importante do que a velocidade com que você está correndo é a direção que você tomou. Concorda comigo? Quanto mais rápido você corre na direção errada, pior para você. Mas quando alguém te coloca na direção certa, e normalmente esse alguém é mais velho, mais experiente, homem de Deus, daqueles que todo mundo gosta de se achegar e ficar perto. Quando ele diz: meu filho, olha, esse é o caminho, vai com tudo. E a sua vida será uma grande bênção. Entusiasmo não é só começar bem. Começar bem é fácil. Todo mundo começa bem o casamento. Primeiro dia de trabalho é cheio de expectativas. A juventude da vida é maravilhosa, cheia de oportunidades. Entusiasmo não é só começar bem, é terminar da mesma maneira.
Como é que você se vê daqui 10 anos? Como é que você encara os últimos dias da sua vida? O apóstolo Paulo estava a poucas horas da sua morte. Ele sabia que ia ser decapitado, seu pescoço ia ser separado do seu corpo por Nero. E isso deveria desanimar qualquer um. Mas ele escreve para Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, e ele diz: Timóteo, traz umas capas e traz uns livros que eu deixei aí. Se der tempo, ele ainda queria dar uma examinada e ler mais um pouco e aprender mais. E ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele podia estar olhando para trás, reclamando do tratamento que teve, e de tanto irmão que falou mal dele, e da vida que ele teve. Nada disso. Era um homem entusiasmado com o destino certo que teria na eternidade. Um homem que já via lá na frente o seu Senhor, o reto juiz, que lhe receberia de braços abertos, uma perspectiva gloriosa e eterna da vida. Quantos morrem lamentando? Quantos morrem olhando para trás e, se eu pudesse voltar e fazer diferente. A vida cristã não é nada disso. Nós começamos bem, e podemos olhar e perceber, quando nós nos convertemos, a alegria que nós tínhamos, e tudo era novidade, mas meus irmãos, pode ser isso ainda hoje. Porque tudo que nós experimentamos com Cristo, se realmente estamos descansando no Senhor e vivendo na sua presença, através da oração e do estudo da palavra, e na comunhão dos irmãos, tudo, por mais maravilhoso que seja, é sempre só o começo, a orla dos seus vestidos, como ele disse para Jó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, temos que nos animar e diariamente nos fortalecermos no Senhor, para que, começando bem, não venhamos a parar no meio do caminho e deixarmos de fazer a obra que Ele nos incluiu. Sabe uma coisa? Nós cometemos um erro muito grande. Nós achamos que fomos chamados para trabalhar para Deus. Esse não é o convite. Nós não fomos chamados para trabalhar para Deus. Nós somos chamados para trabalhar com Deus. E isso faz toda a diferença. Trabalhar para Deus seria mais ou menos assim. Imagina você, menina, na casa da sua mãe, né? E aí a sua mãe deitada lá e vai quase meio-dia, e ela grita lá da cama: fulana, coloca água no fogo, vai lá, escolhe o arroz, coloca no micro-ondas, seu pai está para chegar, anda, tira a carne do congelador. Fulana, você já fez o que eu mandei? Eu estou indo, mãe, estou indo. E correndo lá, enquanto ela está deitadona, tranquila.
Agora pensa diferente. Sua mãe atarefada, correndo lá, fazendo as coisas, preparando tudo, e aí ela fala: filha, vem cá. Olha, enquanto eu estou descascando o alho aqui, joga 2 xícaras de arroz nessa bandeja aí. Vem cá, ó, tá vendo como eu estou pondo o óleo? Agora, você joga primeiro a cebola, deixa ficar amarelinha, aí depois você joga o alho. Senão, o alho vai queimar. Agora sim, ó, tá vendo como os dois estão no ponto? Aí eu vou, aquela água que você pôs no fogo, dá aqui para mim. Eu vou jogar o arroz e vou jogar a água morninha, que é para o arroz não virar papa. E agora, ó, pega aqui um galinho daquela plantinha ali, tá vendo? Sabe o que é isso? Minha mãe que me ensinou. Você joga aqui, ó, isso aí vai dar um temperinho todo especial. Você está trabalhando com a sua mãe. Tem diferença ou não tem? E aí um dia sua filha se casa. E está lá com a filha dela, e ela chama a menina. E ela vai repetir aquilo que você falou. Cheia de saudade. Ela vai falar: foi a sua avó, esse é um segredo de família, foi a sua avó que me ensinou. Percebe a diferença? Nós somos chamados para trabalhar com Deus. Se Ele abriu os seus braços e Ele disse: vinde a mim, todos vós, estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Nós descansamos quando nós trabalhamos com Deus. Nós descansamos no poder de Deus e nos sentimos privilegiados e honrados em sermos ensinados, moldados naquele trabalho por um Deus atencioso, carinhoso, que não folga nas nossas costas jogando o trabalho pesado para a gente fazer, porque Ele já fez o trabalho pesado. Ele abriu os seus braços, Ele pagou por todos os nossos pecados. Ele fez o que nós jamais poderíamos fazer. E nos chama para sermos moldados segundo o que Ele é. Para desfrutarmos por toda a eternidade da maior glória que um servo pode ter. Se parecer com o seu Senhor e partilhar de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. Quando Mefibosete foi chamado para essa comunhão, ele olhou para ele e disse: eu sou um cão morto, quem sou eu? Porque essa é a maior de todas as glórias, ser achado na mesa com o meu Senhor. Servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Eu sou e sempre serei um servo inútil, mas não para Ele. Para Ele, que me ama e me chamou para trabalhar com Ele. Servo bom e fiel. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o nosso trabalho seja eficiente. Amanhã vamos continuar e pensarmos um pouco mais a respeito dessas outras características na escola dominical. Amém.